Bom dia, irmãos. Segundo dia, do ano. Que privilégio, né? Mais um ano se passou, todos mundo contentes. Falar a verdade, irmãos, eu nunca imaginava poder estar aqui em 2016. Quando eu conheci a igreja, entreguei minha vida a Cristo, em 78. Falei assim, nossa, Jesus vai voltar daqui uns 5 anos, né? Aquele fogo. Talvez vocês já passaram por essa experiência. 2016 e aqui estamos. Mas Deus sabe o que faz. Ele sabe. E nós vamos estar aqui até o momento que for necessário. E enquanto estivermos aqui, vamos adorar o seu nome, glorificar e levar avante para aquele que ainda não conhece. Talvez seja esse o motivo pelo qual estamos aqui. Para levar a alguém que ainda não conhece a Jesus. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de dar também as bem-vindas a algumas visitas que temos aqui no nosso meio. Logo pela manhã, o Michel, que está lá no cantinho, né? Chegou. Bem-vindo à nossa igreja. O Michel está fresquinho, 2 semanas na Austrália, né? E ele está aqui conosco hoje. É um prazer ter você conosco, pela primeira vez aqui na igreja portuguesa. Gostaria de saber se tem mais alguém que está aqui pela primeira vez na nossa igreja. Temos ali a colega da Raquel, com seu nome? Glaziele. Muito bem-vinda no nosso meio. Que você possa sentir aqui como se fosse a sua casa. Porque é a casa do seu pai e é a casa do nosso pai. Temos aqui atrás do Everton, seu nome, por favor. Paula. Bem-vinda, Paula, à nossa igreja, tá? Deus te abençoe e que você possa sentir como se fosse a sua casa, tá bom? É um prazer poder ter você aqui com a gente. Visita para nós é uma alegria quando a gente tem visita nova. Mais alguém que está aqui pela primeira vez, que vocês podem me ajudar? Não? Eu estou falando por quê? Por que é a primeira vez? Porque, Paula, quando é pela segunda vez já é irmão, entendeu? Então, é só uma vez. Da segunda vez já é irmão. A gente já chama de irmão e já é de casa, tá bom? Então, que vocês possam voltar mais vezes também. Bom, que Deus abençoe vocês. Nós vamos agora curvar nossas fontes, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, segundo dia do ano de 2016, o Senhor já sabia, mas nós não sabíamos. Estamos aqui pela Tua graça, louvamos o Teu nome e te agradeço, Senhor, em nome desta igreja e em nome da Igreja Mundial, por ter nos trago até aqui. E nos ajuda, Senhor, a levar esta mensagem de salvação, essa alegria que preenche o nosso coração a outras pessoas. Porque essa alegria, ela é ilimitada. Ela cabe a todos os corações do mundo. E que possamos levá-la, Senhor. Coloca essa chama dentro da gente para compartilhar o Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reinou no nosso coração e nos salvou na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Bem-vindos ao primeiro sábado em conjunto para o 2016. Vamos só conhecer os nossos corações com umas músicas de louvor. Vamos cantar a primeira música, Não Há O Que Temer.
Agora, ao som da música em pé, vamos cantar o hino Bendita Segurança. Que bom é saber que a gente é de Deus, que a gente tem Deus ao nosso lado em tudo que a gente faz. Vamos cantar juntos. Sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva para os céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sábado, crianças! Hoje eu quero perguntar para vocês qual é a sua fruta predileta. Quem quer falar primeiro? Melancia. No calor a melancia é muito gostosa, né? O que mais? O que você gosta? Banana. Banana é gostoso. E você, Tatá? O que você... Uva. Uva. E você, Miguel? Maçã. Maçã. E você, Laurinha? Grapes. Também gosto de uva. E a Isabela, qual frutinha você gosta? Eu gosto de morango. Eu amo comer morango. Eu vou contar uma história para vocês sobre alguém que gostava de comer frutas e verduras e vegetais.
Talvez vocês conhecem a história, mas eu vou lembrar vocês a história. Aconteceu que Daniel foi pego pelos soldados e levado para o palácio do rei. E lá no palácio do rei, se você era rei, você conseguiria comer anything you wanted every day. Talvez você queria comer ice cream todo dia, ou balinha todo dia, ou I don't know, essas comidinhas que são bem gostosas que a gente come só às vezes. Se você era o rei no palácio, you could eat it whenever you want. Você podia comer a quantidade que você queria. Maybe pizza todo dia. Então o rei tinha as comidas mais caras, as comidas mais elaboradas lá no palácio do rei. Só que Daniel e seus 3 amigos, você sabe o nome deles? A gente sempre lembra Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses eram os nomes babilônios deles. O nome real deles era Ananias, Misael e... qual que era o outro, gente? Azarias. Então eu quero sempre lembrar o nome real deles, mas eu esqueço. Então esses são os nomes: Ananias, Misael e Azarias. E Daniel. Os 4 amigos, sempre no culto juntos, e eles sabiam que Deus tinha falado para comer as comidas saudáveis, que é as frutas, verduras e tudo. Mas chegou lá no palácio do rei, e o rei falou: olha, aqui estão todas as comidas que eu como. Eu quero que vocês comam essas comidas daqui para vocês ficarem fortes e strong and healthy. Só que Daniel olhou as comidas e pensou: Deus falou que não era bom comer essas comidas para ser saudável, é bom comer as frutas e as verduras. Aí ele falou para o servo: olha, vamos fazer um teste. 10 dias. Quantos dias? 10. Em 10 dias, vamos comer só o que Deus manda a gente comer. Em 10 dias, vamos ver quem vai ficar mais saudável. Aí o servo ficou com medo, mas e agora? O rei vai ficar bravo comigo se eu fazer isso? Você não vai comer a comida do rei, que o rei come? Ai. Mas tudo bem, ele concordou. Tá bom. Aí depois de 10 dias, quem que você acha que estava mais saudável e mais forte? Daniel. O que é o nome deles? Ananias, Misael e Zacarias. Não, Azarias. Então, eles ficaram mais fortes. Então, eu quero lembrar a vocês que Deus criou tudo o que precisamos nas frutas, na melancia, na uva, na maçã e nas verduras também, nos vegetais. Então, vamos comer muitas dessas coisas para ficar fortes e para sabermos bem o que Deus quer para nós, tá bem? Então, vamos agradecer a Deus pelas lindas frutas e vegetais que Ele nos deu. Papai do céu, obrigado pela história de Daniel e obrigado pelas frutas e os vegetais. Ajuda-nos a sempre comer bem para sermos fortes e servir a Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até os...
Oremos. Pai amado que estás nos céus, obrigado pelas muitas bênçãos que o Senhor nos dá. Isso é só uma parte que podemos devolver diante de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Esteja conosco, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Ao começar a música, coloquemos-nos de pé para cantar o hino ao olhar para a cruz. Nas minhas decisões. Gostaria de convidar todas aqueles que podem se colocar de joelhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, é com a certeza de que o Senhor ouve e escuta o nosso clamor que nós estamos de joelhos na Tua presença agora. Queremos louvar o Teu santo nome e Te agradecer pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de estar aqui agora, em adoração, em espírito e em verdade. Te peço uma bênção especial para cada pessoa que aqui está, que a mensagem possa trazer conforto, paz e segurança e aproximação de Ti. Te peço uma bênção especial para a Isa, que ela possa ser inspirada por Ti ao trazer e abrir a Tua palavra.
Obrigado por tudo, por mais um ano de vida que o Senhor está nos dando aqui, segundo dia deste ano, estar aqui nesta igreja para te adorar. Nós rogamos essas bênçãos, agradecidos no nome santo e só do Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não se turbe o coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais e mais.
Feliz sábado a todos. Eu vou tentar não desmaiar aqui, gente. Mas a verdade é que eu estou muito, muito feliz de estar aqui no primeiro sábado de 2016, porque o ano de 2015 foi um ano muito especial para mim. Foi um ano em que muitas coisas boas aconteceram, porque eu tive muitas respostas de Deus. Eu sempre tive uma relação de muito questionamento com Deus, e um dos meus grandes questionamentos sempre foi: qual é o meu talento para servir a Deus? Porque eu me via no meio dessa igreja, e eu me vejo no meio dessa igreja, com pessoas com tantos talentos, com tantos dons divinos, e eu nunca enxerguei nada em mim que eu pudesse usar para cooperar na obra do Pai. Mas 2015, ele me deu muitas respostas, e estar aqui hoje, no primeiro sábado de 2016, para mim é a certeza e a confirmação que esse ano e a minha vida, a partir de agora, vai ser uma vida de serviço. E eu me sinto muito feliz e agradecida a Ele por essa oportunidade. Mas, como eu estava dizendo, eu sempre tive uma relação de muito questionamento com Deus. E no começo da minha curta caminhada cristã, um dos questionamentos que eu sempre fiz foi como ser salva. O que eu tenho que fazer para ser salva, como eu devo me vestir, o que eu tenho que falar, como eu devo me comportar no meio das pessoas, enfim, o que eu devo fazer para ser salva. E Ellen White diz no livro Para Conhecê-lo, na página 234, que ir a Cristo não requer penoso esforço mental e agonia. Portanto, a obra da salvação, na verdade, consiste em duas coisas. Deus faz tudo e nós somente cooperamos com Ele. Então, assim, embora eu tenha certeza que não há nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação, e ainda que eu faça alguma coisa, tudo que eu faço se resume a nada, eu também tenho a certeza que eu não tenho que ficar sentada no meu sofá esperando Deus fazer tudo. Eu não tenho que ficar acomodada esperando Deus fazer tudo. E a Bíblia é muito clara na última parte de Filipenses 2:12, e aqui eu não quero entrar numa discussão entre fé e obras, mas a Bíblia diz em Filipenses 2:12, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Essa parte, operai a vossa salvação, nos dá uma ideia de que algo depende de nós. Mas a segunda parte, que vem a seguir em Filipenses 2:13, complementa essa primeira parte, dizendo, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que confirma que Deus faz tudo e nós nada. Então, nós já recebemos a salvação. Mas nós temos que operar a nossa salvação. Nós temos que colocar em prática a nossa salvação. Nós temos que colocá-la em ação. E antes disso, para que isso possa acontecer, nós temos que ir a Cristo. Nós temos que ir a Cristo todos os dias. E ir a Cristo engloba 4 passos, a meu ver. O primeiro deles, reconhecer a nossa necessidade de Deus. O segundo, nos arrependermos do nosso pecado. O terceiro passo, crer em Jesus. E o quarto passo, que é uma consequência dos 3 primeiros, que é viver a vida que Ele nos ensina. A Bíblia mostra nos evangelhos, só beber uma água. A Bíblia mostra nos evangelhos inúmeros exemplos de pessoas que foram auxiliadas por Jesus, porque foram humildes o suficiente de reconhecer que precisavam de Jesus. Numa lista rápida, a gente pode incluir o leproso de Mateus 8, o centurião que pediu ajuda a Jesus para que salvasse o seu servo, Jairo e a mulher com fluxo de sangue, os 10 leprosos, e a lista vai. O importante é que todas essas pessoas foram até Jesus, não somente em busca de cura física, mas também em busca de cura espiritual. E nenhuma delas voltou decepcionada. A primeira coisa que elas tiveram que fazer foi reconhecer que precisavam da ajuda de Jesus.
Eu me lembro quando eu tinha 8 anos, os meus pais se separaram. E, embora hoje eu entenda o que aconteceu, hoje eu consigo entender o porquê e como as coisas aconteceram, eu me lembro que aquela foi uma situação que mexeu muito comigo, porque foi tudo muito rápido e, sobretudo, porque a minha mãe saiu de casa. Ela saiu de casa, levou a minha irmã mais velha, e eu e o meu irmão mais novo ficamos em casa com meu pai. E eu lembro que, por um período, naquela idade de 8 anos, eu ficava tentando entender o que estava acontecendo. Eu ficava tentando entender o que tinha causado aquela separação. E eu me lembro que aos 8 anos de idade, eu ficava fazendo análises na minha cabeça para tentar descobrir o que tinha acontecido. E depois de muitas análises e muitas conjecturas, eu descobri, eu presumi o que tinha acontecido. Eu tive a certeza que os meus pais tinham se separado por culpa minha. Eu achava que porque eu era muito levada, que porque eu fazia muita bagunça, porque eles tinham que me corrigir demais, e eu tinha certeza que aquilo era culpa minha. E embora eu me sentisse muito triste porque eu tinha feito os meus pais se separarem, e consequentemente eu tinha feito a minha mãe sair de casa, eu também me senti feliz, porque uma vez que eu descobri o que tinha acontecido, eu ia poder resolver. Né? Aos 8 anos de idade, eu ia resolver alguma coisa. Então, eu pensei e fiz a firme e clara decisão de parar de falar. Parar de falar, parar de brincar, parar de interagir. E assim foi feito. Eu me trancava no quarto, a minha mãe ia até a casa do pai para tentar se manter presente na vida da gente, e eu ficava trancada no quarto. Eu não queria vê-la, eu não queria falar com ninguém, mas não como uma punição. Era, na verdade, uma forma que eu tinha, porque eu pensava, às vezes quando ela estava em casa, eu pensava, eu vou ficar aqui quietinha, eu ficava ouvindo a voz dela do lado de fora, mas eu pensava, eu vou ficar aqui quietinha, porque eles vão ver que eu estou quietinha, eles vão ver que eu mudei e eles vão voltar a ser um casal. Só que o tempo foi passando, e a minha mãe não voltava. E eles não voltavam a ser um casal. E porque isso não acontecia, eu comecei a pensar, não é só isso. Não pode ser só isso, porque eu estou quietinha e eles não estão voltando a ficar juntos, então, assim, existe alguma outra coisa. E eu, novamente, comecei a pensar, né? E eu me lembro que, nesse momento, comecei a me comparar com os meus irmãos. Principalmente com a minha irmã, porque a minha irmã era a que tinha ido com a minha mãe. E hoje eu entendo por que ela foi. Ela tinha uma saúde muito frágil, ela necessitava de cuidados especiais. Então, mas eu comecei a me comparar com ela. E eu me lembro que fiz aquela escaneada rápida, né, de comparação, eu notei facilmente qual era o problema ali, né, comigo. A minha irmã era loira, os meus 2 irmãos são loiros, têm os traços finos, são um sucesso, né? Na escola, eles eram o centro das atenções, eram muito populares com os amigos, com os meninos, com as meninas. E aí, quando eu olhei para mim, eu era a única de cabelo preto em casa. Aos 12 anos de idade, eu já tinha essa altura. O cabelo era desse tamanho, né? Então eu olhava para mim, eu me lembro que eu pensava, gente, eu sou uma vassoura de piaçava. Era o que eu pensava. Então, eu pensava assim, é lógico que os meus pais preferem estar com os meus irmãos, porque eles têm orgulho de dizer, olha, esses são os meus filhos. Mas quando eu olhava para mim, eu não tinha essa sensação. Então eu fui crescendo com um sentimento de inferioridade muito grande. Eu fui crescendo com uma autoestima muito baixa, gostando cada vez menos de mim, trancada no quarto, como amigos, porque era através dos livros que eu colocava em prática
fantasia e felicidade que eu queria ter na minha vida, mas que eu não tinha. Então, eu me lembro que o final da minha infância, a minha adolescência como um todo, o começo da minha vida adulta, foi toda trancada no quarto. E mesmo quando eu já ia aos domingos, frequentava grupos de oração, que eu já tinha uma ideia mais ou menos, eu já tinha condições de entender o que estava acontecendo, e eu já estava tendo um contato com Deus, ainda assim eu não conseguia reconhecer a minha necessidade de Deus. Eu ficava tentando me modificar, ficava tentando lutar pelas minhas próprias forças, mudar a minha natureza, mas eu não reconhecia que eu precisava de Deus. A Bíblia diz em Jó 14:4 que o coração, por natureza, é mau, e quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Essa passagem nos mostra que aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias forças e natureza, está tentando o impossível. Só Deus é capaz de mudar a nossa natureza, de nos quebrar todos os dias, de nos fazer todos os dias, mas nós precisamos reconhecer que precisamos da ajuda dele. Mas o tempo foi passando, e quando foi chegando aquele momento de escolher a faculdade que eu iria cursar, eu me lembro que eu sempre escolhia as faculdades que eram longe da minha casa. Então, ainda que eu tivesse a opção de cursar a minha faculdade morando na casa da minha família, eu sempre escolhia as cidades que eram longe, porque eu pensava, eu quero ir embora de casa. Porque eu tinha para mim que uma vez que eu fosse embora de casa, eu ia embora, mas ia deixar a minha na minha casa. Eu achava que eu ia começar uma nova vida, ia deixar aquela existência de, a vida é isso aí, atrás. E assim foi feito, mesmo contra o aconselhamento do meu pai. Eu fui morar numa cidade a 5 horas de distância da minha. E comecei a fazer o meu curso. O começo não foi fácil, foi muito difícil, porque eu estava no meio de um monte de jovens e eu me sentia feia. Eu estava no meio de um monte de jovens e eu não conseguia me comunicar. Eu não conseguia formar vínculos, porque a comunicação e o relacionamento interpessoal tinham sido coisas que eu não tinha exercitado na minha formação como pessoa. Mas eu me lembro como se fosse hoje que as primeiras festas de confraternização de início de curso, eu fiz uma descoberta surpreendente. Eu descobri algo que iria mudar a minha vida para sempre. Eu descobri que quando eu bebia, eu ficava comunicativa. Quando eu bebia, eu ficava engraçada, eu atraía as pessoas para mim, eu era o centro das atenções. E aí, com isso, a bebida começou a fazer parte da minha rotina diária. Porque quando eu estava bêbada, eu estava cheia de amigos em volta de mim. Quando eu bebia, eu tinha um monte de amigos batendo na porta do meu quarto, me chamando para sair. Quando eu bebia, eu me sentia importante para alguém. E eu comecei a beber todos os dias. E aquela situação foi me deixando tão feliz e tão eufórica, que a única coisa que eu pensava era, eu tenho que aumentar cada vez mais o número de pessoas que batem na minha porta. Eu tenho que fazer com que essa sensação de ser importante para alguém perdure o dia inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar amigos a esse grupo de amigos que eu já tenho. Então, o que eu fiz, né? Comecei a adicionar amigos. Aos amigos que eu dividia a bebida, eu adicionei os amigos com quem eu dividia o cigarro. Aí eu adicionei os amigos com quem eu dividia a maconha. Depois vieram os amigos com quem eu dividia o êxtase. Depois vieram os amigos do ácido,
os amigos do LSD, depois vieram os amigos com quem eu dividia cocaína, e depois vieram os amigos com quem eu dividia o crack. O meu corpo, lógico, começou a sofrer com tudo isso. Eu comecei a sentir as consequências daquele estilo de vida, mas eu estava feliz. Eu estava feliz porque pela primeira vez eu estava tendo aquilo que eu sempre quis. E se você está tendo aquilo que você quer, como que você vai sentir necessidade de Deus? Eu não tinha necessidade de nada. Necessidade do quê? Eu estou feliz, eu estou tendo o que eu quero, eu não sentia em mim aquela condição de necessidade, de reconhecimento de necessidade, como o filho pródigo reconheceu na parábola, em Lucas 15, 18. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu, Isa, não reconhecia, eu, Isa, não enxergava que precisava de ajuda. Até que depois de algum tempo, numa noite, os amigos me chamaram para sair. E a gente já tinha ficado o dia inteiro bebendo, fazendo uso de substâncias. Mas ainda assim, à noite, decidimos ir para o bar, porque, embora o dia já tivesse sido uma loucura, como dizem, né, o jargão, a noite é uma criança. Então, nós decidimos ir para o bar, até que, num dado momento, no meio da noite, eu decidi ir ao banheiro para fazer uso daquela substância que eu tinha comigo. E eu fui ao banheiro, e porque eu já tinha bebido o dia todo, eu já tinha feito uso daquela substância o dia todo, eu estava sem me alimentar, eu estava desidratada, o meu corpo entrou em colapso naquele banheiro, eu desmaiei, eu tive uma overdose naquele banheiro, mas o interessante é que no meio daquele desmaio, uma voz falou comigo. E aquela voz que eu não reconheci, porque eu não conhecia, aquela voz falou comigo por 2 vezes a mesma coisa. Ela me disse, não foi isso que eu escolhi para você. Não foi isso que eu escolhi para você. Me encontraram naquele banheiro, eu fui levada para o hospital, acordei no hospital, e depois de algum tempo eu me lembrei daquela voz. Mas eu me convenci que aquela voz era produto, era resultado e efeito da substância que eu tinha feito, que eu tinha usado. Ela era uma viagem. Nada tinha acontecido. Aquilo era uma viagem apenas por causa da droga que eu tinha usado. E naquele momento, naquele hospital, eu não só não reconheci a minha necessidade de Deus, como eu também não me arrependi. O que eu sentia era um remorso muito grande, eu sentia medo das consequências do meu erro, eu sentia medo do meu pai descobrir, porque se ele descobrisse eu estava frita, mas eu não sentia arrependimento do erro que eu estava cometendo. Arrependimento, como eu disse no começo, é o segundo passo rumo à nossa experiência de salvação. Arrependimento significa uma profunda e firme decisão de nos afastar de todas as coisas que nos mantêm longe de Deus. Todas as coisas. Não só as coisas grandes e significativas, as coisas que todo mundo vê, mas todas as coisas. Inclusive aquelas coisas que nós acariciamos secretamente dentro do nosso quarto, dentro do nosso iPhone. Todas as coisas. Arrependimento é transformação interna. A Bíblia conta no livro de Lucas a história de um homem rico, maioral dos publicanos, um homem que extorquia dos pobres e que com isso acumulou grande riqueza. O nome desse homem, como vocês devem saber, é Zaqueu. Mas ainda que Zaqueu fosse considerado um pecador, o Espírito Santo o estava atraindo para Cristo. Até que certo dia, quando Jesus ia passar pela cidade de Jericó, Zaqueu subiu numa árvore
para ver Jesus passar. E, surpreendendo toda a multidão, porque Zaqueu era considerado um pecador, Jesus se dirigiu a Zaqueu, como a Bíblia conta em Lucas 19, de 5 a 9. Jesus se dirigiu a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a narrativa continua até que num dado momento Zaqueu faz uma profissão de fé para Jesus, dizendo: Senhor, resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O comentário de Jesus para a profissão de fé de Zaqueu é definitivo. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Essa passagem nos mostra que o arrependimento é a evidência externa de uma transformação interna. Senhor, resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Arrependimento é a mudança das nossas ações. Arrependimento é a transformação das nossas intenções, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Arrependimento não é moldar o nosso comportamento, é transformá-lo, é nos afastarmos de todas as coisas que nos mantêm longe de Deus. Mas eu lá naquele hospital não tinha nenhuma consciência do que fazer. Eu não reconhecia a minha necessidade e também não me arrependia. Mas hoje eu vejo como Deus nunca desistiu de mim. Eu lá naquele banheiro, no meio do imundo, Jesus, na sua infinita pureza, na sua infinita misericórdia, foi até lá, no meio da sujeira, para me oferecer a salvação. Naquele que poderia ter sido o meu último minuto de vida, Ele foi lá me oferecer a salvação. E isso enche o meu coração de alegria, porque eu sei que Ele vai tentar me salvar até o meu último minuto de vida. E porque eu tenho certeza que Deus sempre opta pela nossa salvação, eu penso hoje que se ali naquele banheiro eu tivesse o aceito, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas eu disse não para a oferta dele. Eu optei por não reconhecer a minha necessidade e optei por não me arrepender. E eu continuei seguindo com o meu estilo de vida. Com o passar do tempo, eu fui deixando de ver a minha família. Eu que ia para casa todos os finais de semana, passei aí quinzenalmente, depois eu passei aí mensalmente, depois eu ia a cada 2, 3 meses. E eu me lembro que a mesada ainda chegava todos os meses, né? Que bom, mas ou não. Mas eu me lembro que ela já não era mais suficiente para cobrir aquele estilo de vida que eu estava levando. Então eu comecei a fazer assignments na faculdade para o meu curso, para outros cursos, em troca de droga, em troca de bebida. Até que mais ou menos 1 ano e meio depois que eu estava vivendo esse estilo de vida, eu já não tinha mais nem energia para ir para a faculdade, e eu simplesmente parei de frequentar a faculdade. E numa outra noite, um tempo depois, os amigos me chamaram para sair novamente. E nessa noite eu optei por ficar em casa, porque eu já estava exausta, na verdade. Isso já era mais ou menos quase 2 anos em que eu estava vivendo esse estilo de vida. E eu me sentia muito cansada e muito confusa, para ser sincera, porque ali eu já tinha a noção que o que eu estava fazendo era errado, mas eu não conseguia deixar de fazer. E não é que eu não conseguia deixar de fazer por causa de um impedimento físico. Eu não conseguia deixar de fazer por causa do meu emocional. O meu emocional não conseguia falar não para aquela porta que batia todos os dias. Eu não conseguia dizer não para aquela sensação de ser importante para alguém. Eu não conseguia. Então eu estava num conflito muito grande, porque eu sabia que eu estava fazendo algo errado, mas eu não conseguia deixar de fazer.
Mas o que ocorre é que aquela noite eu optei por ficar em casa. E eu me lembro que no meio da madrugada, eu acendi um cigarro de haxixe, comecei a fumar. E uma confusão mental muito grande tomou conta de mim. Um conflito muito grande tomou conta de mim. Eu não sabia como resolver aquela situação, porque eu me via muito longe da vida que eu tinha sonhado para mim, da vida que o meu pai tinha sonhado para mim. Eu estava tão distante, mas eu não conseguia voltar. Eu não tinha forças para voltar. Então eu me lembro que naquela madrugada, eu no meio daquela confusão mental, eu fui até a janela da sala do meu apartamento. Eu morava no 17º andar e eu decidi pular. Eu tinha firme decisão de pular, porque para mim aquela era a única saída. Era a única forma de eu não ter que encarar o meu pai depois de todos os erros que eu estava cometendo. Era a única forma que eu tinha de sair daquela situação que eu não conseguia sair de jeito nenhum. E eu resolvi pular. Mas, mais uma vez, Deus continuou não desistindo de mim. Eu ali, na frente do beiral daquela janela, e novamente aquela voz que hoje eu conheço tão bem, aquela voz novamente me disse 2 vezes, não foi isso que eu escolhi para você. Não foi isso que eu escolhi para você. E ali, meus irmãos, eu decidi parar de lutar. Ali eu decidi parar de tentar fazer as coisas por conta própria. Ali eu decidi parar de ter o controle da minha vida. Ali, na frente daquela janela, pronta para pular, eu resolvi reconhecer a minha necessidade. Eu resolvi me arrepender do meu erro e eu resolvi crer em Deus. Como eu disse, crer em Deus é o 3º passo rumo à nossa experiência de salvação. E crer em Deus é muito mais que mero conhecimento espiritual. Tiago menciona em Tiago 2,19 que até os demônios creem e tremem. Fé salvadora não é simplesmente crença na existência de Deus, porque até os demônios creem que Deus existe. Mas essa crença não é capaz de salvá-los. Ainda que eles tenham total consciência da existência de Deus, haja vista que eles já serviram na presença de Deus, ainda assim eles vivem em aberta rebelião contra o céu. Então, é possível crer em Deus e viver em rebelião contra Deus. É possível vir à igreja todos os sábados, fazer lição da escola sabatina, pregar, evangelizar, cantar, e ainda assim viver em rebelião contra Deus. Tiago explica que crença em Deus é submissão a Deus. Crença, crer na existência de Deus, não existe rebelião. Crença em Deus é submeter-se à vontade do Pai. Mas lá estou eu, né? Na frente daquela janela, pronta para pular. Quando aquela voz me diz, não foi isso que eu escolhi para você. E como eu disse, meus irmãos, ali eu parei de ter o controle da minha vida. E eu respondi para aquela voz, olha, eu não sei quem você é, eu não sei o que você pode fazer por mim, mas eu quero conhecer o que você escolheu para mim. Meus irmãos, na semana seguinte, o meu pai bateu na porta do apartamento em que eu morava e me disse, eu estou aqui. Arruma suas coisas, porque você está voltando para casa hoje comigo. Deus me conhece e Ele sabia que eu não tinha força suficiente para sair daquela situação sozinha. E por isso, Ele me enviou o resgate que eu precisava. Ele me enviou o meu pai para me resgatar. Ele me enviou o meu pai para ir lá e me tirar daquela situação. Porque Ele sabia que sozinha eu não conseguiria. Então, meus irmãos, Deus nos envia o resgate.
Ele nos resgata, Ele nos oferece a salvação. E quando Ele percebe que a gente não consegue sozinho, Ele nos envia o resgate físico, mas Ele nos salva. Em algum momento a gente pode imaginar que essa história de salvação e livramento é mirabolante e bonita demais para ser verdade. Mas é a verdade. E por alguma razão que a gente não consegue compreender 100%, Deus nos ama e nos oferece a salvação. Nós só precisamos reconhecer que precisamos dele. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos crer nele. E finalmente o quarto passo, nós precisamos viver aquilo que ele escolheu para nós. E hoje, meus irmãos, de uma coisa eu tenho certeza. E eu tenho certeza que aqui, agora, nesse sábado, nesse exato momento, eu estou vivendo aquilo que ele escolheu para mim. Meus irmãos, João contemplou em visão, quando ele contemplou um novo céu e uma nova terra, ele ouviu palavras muito animadoras, como diz em Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. E por meio de Ezequiel foi dada a promessa, como diz em Ezequiel 36, de 26 a 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, meus irmãos, eu não sei em qual banheiro sujo você se encontra, eu não sei para o que você não consegue dizer não, eu não sei quem você está esperando bater na sua porta, eu não sei em qual janela você está, pronto para pular. O que eu sei é que hoje, nesse sábado, Jesus te diz, não foi isso que eu escolhi para você. Não pare de fugir, porque ele não vai desistir de você. E se você reconhecer que precisa dele, se você se arrepender, se você crer nele, e você decidir viver o que ele escolheu para você, eu te garanto que você não vai se arrepender, porque ele te dará um coração novo. E porá dentro de você um espírito novo. E a partir daí, sabe o que vai acontecer? Ele fará novas todas as coisas. Amém. Sento aqui. Vamos nos levantar.
Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Pai, porque poderíamos estar em tantos lugares agora, nesse sábado, mas o Senhor nos atraiu para estarmos aqui na sua casa. Continua conosco no restante desse sábado e até o fim dos nossos dias. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Salvador, infinito em poder, és Cristo.